A gente muda de assunto agora porque, em reunião nesta segunda-feira, a Executiva Nacional do PT confirmou que Lula vem intensificando seu papel de candidato, transformando atos oficiais em palanque, e que o foco do governo já se tornou a reeleição em 2026. O Planalto trabalha para recompor sua base aliada após as demissões de aliados do Centrão de cargos em estatais e tem como prioridade a formação de alianças que deem sustentação ao presidente nos estados. As trocas em ministérios também revelam estratégia do governo de tentar se aproximar mais da sociedade e de movimentos sociais, que poderiam atuar como cabos eleitorais. Em reação, a oposição acusa o Planalto de fazer populismo com projetos, como a tarifa zero do transporte público e deixar em segundo plano a administração do Brasil. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para falar a respeito já dessa campanha ou pré-campanha para 2026 de um presidente que a cada um dos eventos oficiais fala sobre eleições. Esses dias criticou o Congresso, pedindo de alguma maneira, indiretamente ali, uma renovação dos parlamentares, faz as suas críticas sempre aos opositores, realça a importância dos seus trabalhos sociais, principalmente. E aí, já começou 2026, ô Cristiano Beraldo? Koba, essa é a verdadeira pré-campanha com dinheiro público. Nós, cidadãos brasileiros, pagadores de impostos, financiando essa pré-campanha à reeleição do presidente da República, que não apenas faz uma agenda focada com um objetivo eleitoral, que deturpa por completo o papel de um presidente, mas que, sobretudo, vai impondo à sociedade brasileira o ônus de bancar uma série de programas que são eleitoreiros. Essa história é do gás, o pé de meia, é tudo isso que não tem um propósito efetivo de resolver os verdadeiros problemas brasileiros, mas que tem um efeito de curto prazo suficiente para garantir votos na eleição do ano que vem. Isso é uma vergonha porque demonstra que o próprio Brasil como um todo ele vai se satisfazendo com muito pouco, né? É essa parcela do eleitorado que vota movido a migalhas. E um dos grandes problemas, talvez o maior problema do Brasil, seja justamente esse comodismo, este hábito de ter pouco, né? De ficar vivendo de forma, não digo nem modesta, mas medíocre mesmo. E com isso, esses políticos vão nadando de braçada, mantendo a população na ignorância e na dependência dessas ajudas do Estado. Agora, eu tenho que perguntar, cadê o Congresso Nacional? Cadê aqueles deputados e deputadas, senadores e senadoras que aprovaram o arcabouço fiscal, que pôs por terra a lei de responsabilidade fiscal que previa impeachment e cadeia para quem não respeitasse o equilíbrio fiscal? Só que o Congresso concordou com isso, o Congresso abriu essa porteira para um governo que se iniciava já com medo de sofrer consequências pela irresponsabilidade fiscal. Ou seja, o plano foi esse desde o início. E agora, a parte da população que tem que trabalhar, produzir, gerar riqueza e pagar imposto para bancar essa conta, ela está numa posição que ela mal consegue sair do lugar. Ela vai andando a passos de tartaruga de tanto peso que tem nas suas costas. E nenhuma nação progride, avança, consegue olhar para um amanhã melhor do que hoje nessas circunstâncias. Então, enfim, a gente vê o papel que o Congresso Nacional, sobretudo com a oposição, deveria desempenhar, mas que eles simplesmente preferem fazer um acordo em torno de emendas do que zelar pelos melhores interesses do Brasil. E o apoio necessário para uma reeleição, o presidente tem, ô Mota? Pergunta difícil, Koba. O que a gente pode dizer é que em todos os lugares, a principal estratégia da esquerda é sempre a ocupação do Estado. A esquerda não chega no poder para implantar as suas políticas, colocar as suas ideias em andamento e depois participar do rodízio do poder. Deixa depois da esquerda entrar alguma outra força política. Não.
vitória eleitoral para a esquerda significa ocupar todos os espaços disponíveis na máquina estatal com seus militantes, principalmente aqueles espaços que são vitalícios, para onde você indica um amigo e ele vai ficar lá até se aposentar, devolvendo aquele favor. Ao contrário das forças políticas que a gente costuma chamar de esquerda, onde existe muita diversidade, onde existe discórdia, briga, rivalidade, a esquerda forma um bloco unido, sempre trabalhando com esse objetivo. Quanto mais militantes de esquerda ocupando cargos no Estado, mais próxima a esquerda fica de conquistar na área política a hegemonia que ela já conquistou na cultura, nas artes, na mídia, no sistema de ensino e, cada vez mais, no sistema de justiça. Quero também a sua opinião, Dávila, porque uma campanha para a reeleição do presidente Lula seria uma campanha para um quarto mandato. O presidente que já não é aquele mesmo jovem de décadas atrás. Como é que você vê o presidente chegando para mais uma campanha, eleição em território nacional, viagem, a intensidade, principalmente de eleições mais polarizadas, mais tensionadas, conviver com redes sociais, enfim. Faz a sua projeção aí, Dávila. Como? Primeiro é preciso esclarecer que Lula nunca desceu do palanque. Desde o primeiro dia de governo, ele continua no palanque, todo o gesto dele é eleitoreiro, é palanqueiro, é visando a próxima eleição desde o primeiro dia de governo. Então, isso é o estado natural do presidente da República. Segundo, Koba, que não importa muito idade, eu conheço pessoas com a idade do presidente Lula que são verdadeiros meninos, correm na praia de manhã, o Mota deve conhecer vários aí, tem cabeça arejada, ideias boas. O problema é que as ideias são antigas. Mesmo Lula, sindicalista, moço, até hoje as ideias são completamente ultrapassadas. E isso é grave, porque, na verdade, essas ideias balizam as políticas públicas do governo. Essa política desastrosa que só faz o Estado brasileiro crescer, o governo avançar no nosso bolso, o governo cobrar mais tributo e não fazer nenhum esforço para melhorar a qualidade do serviço público, que não faz nenhum esforço para impor a meritocracia no serviço público, que só pensa em aparelhar o Estado. E aí, Koba, como uma pessoa dessa é competitiva nas eleições no próximo ano? Por uma razão muito simples. Nós temos dois Brasis. O Brasil que recebe cheque do governo, que vive de subsídio do governo, que gosta de reserva de mercado porque ele lhes garante aqui grandes negócios, e o outro Brasil, o Brasil que trabalha, empreende, investe, produz, compete no mercado. Este Brasil não quer de jeito nenhum um governo petista. Agora, aquele outro que cada vez mais depende de ajuda do Estado para sobreviver ou de mesada do Estado, esse fecha os olhos para a corrupção, para o aumento de imposto e só pensa no cheque no fim do mês. O embate em 2026 será entre esses dois Brasis. O Brasil que produz, empreende, investe, ou o Brasil que vive do cheque especial? Vamos ver o que o eleitor vai optar no próximo ano. É a economia que pode ditar o tom, então, no próximo ano, Beraldo? Eu acho que teremos dois grandes assuntos nas próximas eleições. Um, sem dúvida nenhuma, é a economia, sempre um tema muito importante, sobretudo quando você tem uma parcela tão significativa da população endividada e inadimplente, inclusive, com taxa de juros muito altas, uma dificuldade da expansão do emprego, da melhoria do poder de compra, enfim, a situação é realmente caótica no lado econômico. Mas tem um outro tema que é muito importante, para o qual o governo também não tem explicações e boas notícias a dar, que é a questão da segurança pública. Veja, o presidente brasileiro se manifesta em fóruns internacionais
dizendo que está muito preocupado com a escalada da violência na América Latina, com a invasão dos Estados Unidos na Venezuela e a ameaça que os Estados Unidos representam para Cuba. Agora, como é que pode o presidente de um país onde 40 mil pessoas são assassinadas todos os anos, fora dezenas de milhares que simplesmente desaparecem, que ninguém encontra? Aliás, hoje encontraram lá uma vala de 30 metros de profundidade onde os marginais do Comando Vermelho jogam as suas vítimas. Quem sabe agora esse número de desaparecidos diminui. Mas o governo colocou como proposta para melhorar a segurança pública a federalização de boa parte dessas políticas de segurança pública, que é um governo absolutamente incompetente para, pelo menos, vigiar as nossas fronteiras. A gente repete aqui com muita frequência: o governo federal tem responsabilidade de vigiar as fronteiras brasileiras, compete a ele. O governo federal tem responsabilidade de vigiar as rodovias federais, com a Polícia Rodoviária Federal. Então me expliquem como é que mais da metade do cigarro consumido no Brasil cruza as fronteiras, a fronteira com o Paraguai especificamente, e cruza o Brasil para uma grande rede de distribuição desse cigarro contrabandeado, fazê-lo chegar até os seus consumidores nos 4 cantos do país. Mesma coisa serve para cocaína. Tráfico de drogas é um crime que tem que ser investigado e combatido pelas forças federais. Não acontece. A cocaína entra pelas fronteiras brasileiras, cruza o Brasil inteiro e sai pelos portos, que também é de competência federal. Então nós estamos diante de um governo absolutamente incompetente, que ao mesmo tempo que não atua de forma efetiva para combater o crime, fica relativizando a culpa do criminoso, fica relativizando o papel da prisão, dizendo que prisão tem que ressocializar. Não, prisão tem que punir. Marginal pego cometendo crime tem que ser punido na prisão. Ele tem que sair de lá convencido que se ele cometer outro crime, ele vai voltar para a prisão. E aí sim ele se ressocializa, ele volta para a sociedade com outro tipo de comportamento, ciente de que se ele não mudar o seu comportamento anterior, ele terá punições muito severas. É assim que a coisa funciona no mundo civilizado, mas o Brasil não é civilizado. O Brasil é o país em que ministro de Estado entra em área dominada pelo crime. O Brasil é o país em que representantes do crime organizado são recebidos com tapete vermelho em prédios federais em Brasília. Esse é o Brasil de verdade. Então, este governo atual não tem absolutamente nenhum resultado a entregar para a população em relação à segurança pública e economia. Só vão conseguir ter sucesso no pleito eleitoral do ano que vem com base neste gasto absurdo e irresponsável, seduzindo pela grana, pelo bolso, a população mais pobre desse país. Quero te ouvir também, Roberto Mota. Sobre que aspecto, Cuba? Qual o ponto? Sobre esses pontos que nos traz aí o Cristiano Beraldo, a respeito de tudo que pode impactar eleições no ano que vem, ele falou muito bem a respeito de que sim, economia pode ser o grande ponto para reeleição ou não de Lula, mas tem muitas outras questões que estão nessa balança eleitoral de 2026. Essa é uma discussão que dá um programa inteiro. Eu me lembro daquela frase atribuída, salvo engano, ao marqueteiro de Bill Clinton, que disse: é a economia, estúpido, quando estava acontecendo uma discussão sobre o que decidia a eleição. Mas essa questão da influência da economia, ela tem vários aspectos, como o Dávila levantou bem. Tem muita gente neste país, pessoas boas, honestas, humildes, que foram, durante anos, levadas a acreditar que não existe nenhuma saída para a vida do brasileiro, que não existe nenhuma possibilidade de melhoria de vida que não passe por uma esmola do Estado. Tem muita gente que embutiu essa crença. Mas se o Estado não me der as coisas, eu não consigo avançar. Tem pessoas que descobriram que isso é uma farsa. E eu sempre coloco esse exemplo aqui. Eu não conheço nenhum brasileiro que tenha imigrado para os Estados Unidos,
Não interessa qual é a classe dele, não interessa qual é a ocupação que ele foi ter nos Estados Unidos. Eu conheço desde pessoas que foram para ser CEOs de empresas a pessoas que foram entregar pizza. Todos eles, passados 5, 10 anos, conseguiram um padrão de vida equivalente ao padrão da classe média aqui no Brasil. Todos eles moram bem, num lugar bom, têm o carro do ano, a esposa também tem o carro, os filhos estudam em ótimas escolas, depois vão para a faculdade. Por quê? Os brasileiros de todas as classes, de todas as origens, de todos os níveis de inteligência, quando saem do Brasil e vão para os Estados Unidos, prosperam. Porque eles se livram da carga do Estado brasileiro nas nossas costas. Mas a grande barreira que nós temos aqui, Cuba, é explicar para essas pessoas isso. É porque para alguém que nunca saiu do Brasil, para alguém que nunca viu como vive um pobre americano, a maioria dos pobres americanos, todos os que eu conheci, vivem em casas que dariam inveja a 90% dos brasileiros. 70%, presta atenção nesse número, 70% dos americanos considerados oficialmente abaixo da linha da pobreza têm um carro. Então, a economia é o fator mais importante numa eleição? Eu acredito que sim, Cuba. Mas o grande desafio é fazer com que as pessoas entendam o que está por trás de todas essas narrativas empurradas pelo Estado brasileiro. Perfeito. Agora são 18 horas e 58 minutos. Eu quero agradecer a você que esteve acompanhando mais essa edição do programa Os Pingos nos Is em toda a nossa rede. Agora a gente segue por aqui na TV Jovem Pan News e nas demais plataformas com a sequência do nosso programa Os Pingos nos Is nesta terça-feira, dia 21 de outubro. Quero também a opinião aqui do Luiz Felipe Dávila. A gente está falando, Dávila, sobre o que pode ou não pesar nessa reeleição ou não de Lula, já que ele tem focado todas as suas forças. Você falou que ele não desceu nunca do palanque, não é isso? Você acredita que essa situação entre Brasil e Estados Unidos, taxação, relações internacionais, isso pode ser também um fator determinante nas eleições do ano que vem, hein, Dávila? Não acho mesmo. Acho que é determinante é o bolso. Ou seja, se tivermos 80 milhões de brasileiros inadimplentes, 8 milhões de empresas que estão em recuperação judicial, o maior recorde desde a série histórica, juro alto e economia crescendo pouco, isto vai impactar demais a perspectiva de futuro. E quando o futuro não parece bom, a tendência das pessoas é votar na alternância de poder, ou seja, no candidato de oposição. Mas para isso, nós precisamos ter bons candidatos de oposição com um discurso que enderece esses pontos fundamentais, como tirar o brasileiro do atoleiro de um Estado que sufoca o brasileiro que trabalha, produz, empreende, investe. Esta é uma questão fundamental a ser endereçada. Porque o que acontece com esse outro Brasil que vive do cheque do Estado é quase como naquela analogia do famoso filósofo grego Platão, que diz que a pessoa vivia dentro da caverna olhando a sombra dos objetos e achando que aquilo é a realidade. Achar que depender do cheque do Estado é a realidade, não é. Como bem disse o Mota, as pessoas que têm coragem de sair da caverna, enfrentar a luz, as oportunidades, verá que o seu esforço é o maior ativo, o seu talento é a maior ferramenta para transformar boas ideias em bons negócios, em bons empregos. Não é à toa, Cuba, hoje, que 70% das pessoas morando em favelas, nas tais das comunidades no Brasil, querem empreender, ou já empreenderam, ou vão empreender. Ou seja, temos uma veia empreendedora no Brasil, criativa, corajosa, ousada. O problema é que esta ousadia, coragem e veia empreendedora é destruída por um Estado que diz que empreender
é um mau negócio que você tem que viver às custas do governo. E se você começa a empreender e se dá bem, logo, logo o Estado bate a sua porta para taxar, regular e sufocar. Por isso, essas pessoas são aquelas que mais querem a alternância de poder. Agora, cabe à oposição apresentar bons nomes, boas ideias e boas narrativas. Essa é uma grande questão porque parece haver também um grande preconceito, né, com o empreendedorismo, né? É uma discussão histórica de eles contra nós, ou nós contra eles, e que sempre envolveu também o patrão e o empregado. Aliás, o presidente Lula que se forjou no sindicalismo, né? Nessa questão dos direitos dos empregados contra os interesses dos patrões. Certamente isso aí está enraizado e tem as suas facetas ao longo do tempo também e repercute em eleições também. Agora, 19h02, para você que estava no intervalo da nossa rede, nós estamos aqui na edição dos Pingos nos Is. Eu sou o Nelson Kobayashi, sigo por aqui com o Luiz Felipe Dávila, com o Roberto Mota e com o Cristiano Beraldo, discutindo os principais assuntos no Brasil e no mundo e sobre a atuação do presidente Lula, que já mira eleições 2026, reeleição para muitos aliados. O foco é trabalhar principalmente as pautas mais populares para as eleições 2026. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para falar justamente sobre esse ponto, Beraldo, que são as pautas populares ou populistas, né? A gente viu agora isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, isso é 80% da população ativamente, economicamente ativa no Brasil. A gente vê agora o governo até admitindo o projeto que visa acabar com a escala 6x1, que alcança a maioria dos trabalhadores, ou todos os trabalhadores do Brasil, e, portanto, é uma pauta muito popular. Como é que você vê esses projetos populistas repercutindo em votos no ano que vem? É o retrato de um país subdesenvolvido, Koba, porque quando a gente observa essa comemoração, esse festejo em torno da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, lembrando que ontem a gente discutiu aqui, né, um estudo que indica que uma vida normal, minimamente equilibrada no Brasil, custa R$7 mil. A gente lembra que 80% da população que ganha até R$5 mil, como você lembrou, isso dá menos de $1.000 por mês. $1.000 por mês é um salário baixíssimo na vasta maioria dos países. Enfim, qualquer país desenvolvido, você terá um trabalhador doméstico. O Mota lembrou aqui, né, os brasileiros que vêm para os Estados Unidos para entregar pizza, às vezes para limpar a casa, enfim, para fazer esses trabalhos básicos e tal. Essas pessoas ganham $1.000 por mês, por semana. Então você vê o descompasso que existe na renda do brasileiro, no poder de compra do brasileiro. O governo vai trabalhando esse universo da mediocridade porque o Brasil também não consegue gerar riqueza para si próprio. Os números do Brasil são vergonhosos. O Brasil ser um grande exportador de commodities com uma população imensa, mais de 200 milhões de brasileiros, terras fartas e férteis, uma costa de mais de 7 mil quilômetros. Nós não temos indústria no Brasil, nós não processamos no Brasil aquilo que o Brasil produz em termos de commodities, porque somos absolutamente incompetentes. Porque esses projetos são projetos de longo prazo. Aliás, são projetos que transformam a sociedade brasileira, porque a demanda de mão de obra especializada passa a exigir que os jovens sejam bem preparados. Acaba com essa ignorância básica que a gente vê, por exemplo, na faixa de Gaza. Esse ódio a Israel é cultivado pelo Hamas nos palestinos da faixa de Gaza desde que eles nascem. Da mesma forma que o amor à pobreza e à mediocridade é cultivado pelo governo nos brasileiros desde que o brasileiro nasce. Você, se tiver sorte, você vai se livrar dessas garras e vai enxergar um mundo muito maior, melhor e próspero que existe por aí. Mas se depender dessa ótica absolutamente medíocre e limitada do governo, o Brasil está lascado.
E é isso que nós estamos vendo daqui para o futuro. O governo simplesmente está priorizando essa reeleição, colocando toda a sua força nisso, porque estamos naquela dinâmica, como há uma chance de reeleição, o governo gasta de forma absolutamente irresponsável na crença de que ele vai continuar no governo e aí ele vai reparar os danos que forem causados. Agora, a consequência disso, independente de quem ganhe a eleição, é o povo brasileiro pagando uma conta absolutamente inadequada, porque é dinheiro jogado no lixo, que não se transformará em melhora do país.